Olá. Boa noite, meu povo. Estamos aqui de novo. Já várias curtidas. Gente, amo vocês. Vou me apresentar de novo. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa. Sou médica de família e comunidade, atuo na rede suplementar, mas já trabalhei muitos anos no SUS, até o ano passado, para ser mais exata. E criadora da página OBS da Depressão. Com o alcance da página, vi que seria muito legal se a gente fizesse discussões acerca, né, de temas que permeiam a nossa realidade. Como, por exemplo, estamos no mês de março, semana passada fizemos a live com a Sani, na outra semana fizemos com a Ana, sobre temas pertinentes à saúde da mulher e à criação da página. E hoje não vai ser diferente. Fui convidada, né, convidei uma pessoa muito bacana, chama Anne De Luca. Doutora Anne também é médica, ginecologista e obstetra, também do SUS, que topou bater um papinho aqui com a gente sobre saúde da mulher, sobre as principais dúvidas numa consulta ginecológica, numa consulta da mulher de rotina, porque a gente cai muito naquela cilada de, às vezes, ir no médico, infelizmente, né, gente, isso é muito comum. Ele mal olhar para a cara da gente, pedir uma bateria de exames e só no retorno tirar as nossas dúvidas e comentar alguma coisa. Então, doutora Anne topou e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma consulta de rotina ginecológica. Anne, já tá aí? Dá um oizinho para mim, por favor, se você já entrou. Deixa eu ver, deixa eu conferir. Hoje tem mais gente, hein? E não repara se eu ficar acenando para vocês, aparece o botãozinho aqui para mim, enquanto eu vou falando, eu vou acenando. Deixa eu ver. Ah, a Anne já tá aqui. Só mais um minutinho, tá? A Anne já tá aqui, já mandei o convite, já vai aparecer. Oi! Olá! Oi, boa noite, tudo bem? Que prazer, né? Agora a gente se vendo pessoalmente aí, não estamos trocando mensagem. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Ai, que bom, que bem, graças a Deus. Tô bem também. Bom, Anne, fala um pouquinho de você pra gente. Você é ginecologista e obstetra, né? Atuante Sim, no SUS. Quem é a Anne, assim? Faz um resuminho pra gente. então, vou resumir um pouquinho. Bom, eu sou ginecologista obstetra atualmente e atuo exclusivamente com SUS. Não trabalho em nenhuma rede privada, é a minha real paixão. Eu tive uma formação que desde o início da faculdade nos inseriu em saúde pública e acho que desde aí já me apaixonei. E aí depois fiz residência. Antes da residência atuei como generalista, que eu acho que foi um divisor de águas, porque eu tive o contato com a estratégia da saúde da família e realmente pude vivenciar, né, como é gratificante, como é gostoso trabalhar com esse público e com colegas de trabalho que também gostam dessa causa. E aí depois da residência não tive dúvidas de que deveria voltar para a saúde pública e aí como ginecologista obstetra. As minhas agentes de saúde da época falavam, volta, depois volta como GO, e graças a Deus deu certo. E atualmente eu atuo, como eu falei, exclusivamente com saúde pública, que é a minha real paixão, porque eu acho que quem atua com saúde pública tem que amar o que faz, é uma coisa de vestir a camisa, né? De saber usar os recursos que você tem, que muitas vezes são escassos. Né? Enfim, estou em 4 unidades básicas de saúde com modelo exclusivo de estratégia, com modelo misto, mas estratégia é a minha real paixão. Adoro trabalhar junto com generalista, com enfermeiro que gosta de saúde pública. E atuo também em maternidade, mas aí é mais a pegada de plantão. Mas basicamente é isso, essa sou eu. Mais obstetrista mesmo, né? Isso. Na verdade, tudo, né? Porque plantão porta aberta, tem emergência ginecológica, tem obstetrícia de alto risco, porque a gente trabalha, basicamente é pra gente trabalhar com o baixo risco, mas não tem como, né? A gente acaba, querendo ou não, até na unidade básica, muitas vezes até o generalista enfrenta
uma demanda de alto risco. Mas é isso, então tô nessa loucura aí. Você falou no modelo misto, quer dizer, tem estratégia de saúde da família, mas também tem o esquema antigo. Como que funciona isso na unidade? Isso. Eu não tinha essa experiência, porque quando eu comecei, como GO, a gente eu atuava basicamente na estratégia com o NASF, acho que, né, muita gente trabalhou com o modelo NASF, que hoje chama equipe multi, que tem o físio, o TO, né? E aí o generalista, o enfermeiro atendia e a gente entrava como apoio. Hoje em dia esse modelo já está um pouco diferente. E eu atuava também em UBS tradicional, ambulatório. O paciente chega e agenda direto com o pediatra, com o GO, com o clínico. E aí depois teve algumas mudanças nessa parte política e eu vivencio uma unidade que funciona. Algumas equipes, estratégia da saúde da família, com o seu generalista, seu enfermeiro, seu ACS, suas visitas domiciliares. E também tem uma equipe de UBS tradicional, que tem o clínico, daí que não atua como generalista, outra GO, que atua também no nível ambulatorial, pediatra, O enfim. clínico geral, ele não é nem generalista nem MST. Isso mesmo. Entendi. Ah, que bacana. E como que é a tua rotina, assim? O que que você mais pega no dia a dia, assim? Qual é o dia a dia da Anne como ginecologista do SUS atendendo nessa equipe mista aí, nesse modelo? Assim, basicamente os dois modelos eu atuo da mesma forma, né? A gente tem reuniões com as equipes, que eu acho um momento mais válido de discussão, né? Aquela mesa redonda onde leva os casos, discute, esmiuça a família, porque é muito simples você atender numa consulta, às vezes, de 15 minutos como GO, uma mulher que você não sabe o perfil. Né? E eu imagino que para o generalista que chega com aquela demanda de tudo, eu vou renovar minha receita da pressão, mas eu também quero o meu papa, eu também quero a minha mamografia, eu também estou com uma queixa ginecológica. Então eu meio que tento, nas unidades que eu trabalho, ser muito próxima das equipes, fazer os horários de discussão. Quem trabalha comigo sabe que eu brigo muito por isso, para a gente ter esse horário. E aí a gente tem o formato deles me encaminharem, as pacientes. E aí, com o encaminhamento em mãos, eu faço meu atendimento. A gente trabalhou durante muito tempo no pré-pandemia, né? Quando a gente podia aglomerar um pouco mais. Sim. A gente trabalhava muito com atendimento compartilhado. Então, o generalista botava na agenda dele as pacientes, e aí nos dias que eu estava naquela unidade, porque eu circulo em 4 unidades, né? É uma agenda bem quebrada, assim. Aí eu entrava na agenda do generalista e atendia em conjunto. Então, o pré-natal em conjunto, a consulta ginecológica em conjunto, era um momento muito rico. Aí depois da pandemia, não rolou mais. Era como uma consulta compartilhada ou eram momentos diferentes? Um momento com o generalista ou o médico de família e outro momento com você? Tinha todos os momentos em separado. Então, tinha a minha consulta específica, eu e a paciente em sala. Tinha a consulta compartilhada, que eu estava com a paciente, ou o enfermeiro, ou o generalista. E tinha, né, um momento de reunião. E eventualmente a gente fazia também grupo, né? A gente tinha grupo, trabalhei com uma generalista que adorava a saúde da mulher. E a gente fazia bastante grupo de mulheres e falava sobre papa, sobre mamografia. Assim, é bem. A agenda dá para trabalhar bastante coisa legal, né? Sim. Dá, é só o gestor comprar a briga junto com a gente consegue fazer bastante coisa legal. Sim. E você falou que trabalha atualmente em 4 unidades, mas é pela mesma empresa? Então são tipo 10 horas em cada lugar? Na verdade, sim. Se a gente for pensar na hora semanal, não vai dar exatamente 10 horas, né? São 20 horas de manhã numa supervisão, né, de um território, e 20 horas na supervisão de outro território. E aí a agenda é conforme a demanda de cada unidade. Entendi. E são 15 basicamente minutos isso. também da mesma forma que o médico de família. Atualmente, junto aos gestores, a gente conseguiu um modelo 20 minutos. Foi uma briga que eu tive principalmente por causa da maior demanda de pré-natal de alto risco, que querendo ou não eu acabo abrangendo, né? Tem muito protocolo que não pega paciente, a gente trabalha muito com população vulnerável, então às vezes uma orientação contraceptiva você demora mais tempo, né? E graças aos ótimos gestores que eu trabalho, a minha agenda de procedimento eu tenho meia hora.
Então eu consigo colocar um DIU, um Implanon em meia hora, né? Consigo dar uma atenção maior para paciente. Essa agenda é muito legal, porque quem trabalha com formato daquela agenda que já vem impressa para você, né? Que você não consegue mexer, Sim, sabe como é angustiante. A sua porta tá enchendo de paciente e você não sabe o que fazer. sim. E graças a esse trabalho, tô há 5 anos, né, nessa empresa. Graças a esse trabalho eu consegui montar uma agenda de procedimento, que é a agenda mais rica que eu tenho, né? De DIU, de CIO, de Implanon, né? Então aí a gente tem um tempo diferenciado. Maravilhoso, maravilhoso. E qual que é o perfil da paciente que vai em consulta com você? Assim, geralmente o que você atende mais? Olha, eu acho que de longe o que eu mais atendo, né? Tem que ter um pouco de tudo. Mas atualmente eu tenho enxergado muito, assim, aquela coisa, acho que o generalista pega bastante também. O papo alterado, a paciente que tem um histórico familiar e está angustiada com alguma queixa mamária. E eu atendo muito, 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 graças a Deus, pacientes procurando uma contracepção de longa duração, que é uma coisa super legal, né? Tá tendo bastante procura. E é óbvio que não tem como fugir, a gente tá falando de saúde da mulher, mas abrange pré-natal, tem bastante gestante também que a gente acaba atendendo. Sim, Mas como tem um certo filtro, né? O generalista acaba abrangendo muito mais. Então a gente pega, eu brinco que a gente pega o filezinho, né? A paciente às vezes já vem com todos os exames para mim. Então isso ajuda bastante. eu pergunto porque, para mim, a gente só, de fato, só encaminha o que a gente não consegue resolver. E aí seria pré-natal de alto risco, um papa mais alterado, que precisaria de uma cauterização, algum procedimento. Sim. Eu ia perguntar, esses procedimentos, por exemplo, precisa de uma CAF, que é uma cauterização. Uhum. Faz no posto? Acredito que não, encaminha para um serviço de referência, Então, esse tipo de coisa não dá para encaminha. fazer, né? Sim, eu acabo atendendo bem isso que você falou. O generalista, ele não manda qualquer coisa para mim. E é uma coisa que a gente trabalha muito no horário do matriciamento, que é o horário da reunião que eu tenho com eles. Porque, querendo ou não, eu tenho poucas horas naquela unidade de saúde. Se eu ocupar a minha vaga com uma rotina, que a estratégia faz muito bem, Sim. não vale a pena. Então, realmente vem para mim casos que eu preciso agir, que o generalista que foge um pouco do controle. E por eu só trabalhar com GO, o protocolo é mais fácil para o meu acesso. Eu tenho mais noção, essa paciente eu posso encaminhar para um CAF. Esse papa não precisa de uma colposcopia, eu vou repetir em 6 meses, né? Então, eu tenho essa maior facilidade para isso. E por eu estar dentro da unidade, não vem de fora, eles podem vir na minha porta, tirar dúvida, tem meu WhatsApp. Então, assim, tem vezes que eu tô no horário de almoço, entre um e outro, me deslocando, eu tô respondendo o WhatsApp, tô ajudando, assim, sabe? É bem, uma troca bem legal que acontece. Bacana. E aí na unidade Pode eu falar. não consigo fazer o CAF na unidade, né? Tem muita coisa que eu não consigo fazer. Muitas vezes eu também vou pedir ajuda pro alto risco. Mas, nossa, eu acho que, sei lá, 80% da demanda a gente acaba conseguindo resolver na unidade de saúde. Isso é muito bom, né? Vincula a paciente com a gente, né? A gente manter ela ali dentro, saber o que está acontecendo, é muito legal. Ó, a Juba Carneiro falou aqui agora, eu quero o seu WhatsApp, doutora. Eu ia perguntar, mulher, você dá o seu WhatsApp pessoal, me conta como é que é isso. Não, na verdade, o meu WhatsApp, as pessoas sabem, eu uso como instrumento de trabalho horário comercial. Quem tem meu WhatsApp é generalista e enfermeiro. Eu acabo fazendo isso porque eu tô ali com eles, né? Já pensei, não participo daqueles grupos de WhatsApp de unidade, porque realmente se torna inviável. Eu não consigo. Mas como a minha porta tá sempre trancada, não tá nem fechada, né? Tá sempre trancada pelo sigilo todo, Nossa, às vezes não conseguem falar comigo. Então, acaba que eles têm esse meu contato, mas o que é muito legal que por estar 5 anos com essa galera, tem uma galera que troca, né? sim. A galera respeita muito, sabe? Anne, quando é que você vai estar? Quero falar com você, ou manda uma dúvida pontual, a foto do ultrassom, mas eu acho uma troca muito legal, e todo mundo respeita o horário comercial, é bem, bem tranquilo. Mas para paciente, infelizmente, a gente não consegue, né? Não tem como. Não, e como você está há 5 anos, as pessoas meio que já sabem o que você topa e o que você não topa, né? Exato, exato. Mas eu acho bem legal. E acho que cada profissional tem seu jeito também, né? Ah, não, Às vezes. sem dúvida, sem dúvida.
Chega algum tipo de paciente assim, ai, doutora, às vezes porque vazou pelo médico de família, assim, tinha uma queixa um pouco mais absurda e chegou para vocês, eu só queria fazer uns exames. Sim, chega, chega. Mas eu vou te falar que isso, eu chego pro generalista, converso de boa, olha, lembra aquela paciente que você me encaminhou? Não tem real necessidade? Porque, assim, eu acho que o ponto-chave da saúde pública é a organização. Sim. E as minhas amigas me chamam da louca da planilha. Eu tenho planilha de tudo. Eu tenho planilha de quem bota DIU, eu tenho planilha de quem eu atendi, de que equipe que é, qual o número do prontuário, porque eu acho que isso é muito básico. Então, eu dou a devolutiva pro generalista. Ele sabe o que a paciente está fazendo comigo. A gente tem aquele sigilo ali, então, né? Eu falo, olha, isso aqui era só uma rotina. Acho que dá para você manejar. Esse mioma tá estável, né? Olha, não era uma leucorreia, era uma secreção fisiológica. Então eles estão sempre cientes. Mas o que acontece mais é o inverso. É o generalista achar que a paciente tem só aquele mioma ou só aquele cisto. E quando ela vem pra mim, ai, doutor, eu fiquei tão sem graça de falar pro doutor Joãozinho que eu tô com incontinência urinária. Ai, porque tô com uma ferida. E isso acontece muito mais. E aí que é legal ela ter esse acesso ali dentro da unidade, né? Sim, não, isso é muito legal. Eu nunca tinha tido esse feedback, assim, do paciente que omite alguma coisa, às vezes por vergonha e tal. Isso é É. bem interessante. Sobre. É mais comum com médico homem, né? Com médica mulher e as generalistas que eu trabalho são super acessíveis, elas acabam abrindo. Médico homem, elas ainda ficam inibidas. Imagina. Tem algumas pacientes que preferem que o médico seja homem, principalmente o É, ginecologista, né? verdade. Já Acha, escutei muito isso. acha que eles vão ser mais delicados, alguma coisa É, do tipo, é verdade. né? Bom, mamografia, Papa Nicolau, transvaginal, só os alterados mesmo, e aí o que não tá, você manda de volta. Como que funciona, assim, essa rotina de exames? Geralmente chega pra mim os alterados, Uhum. né? Assim, só por esse motivo. Eu tô te mandando só por esse motivo. É que às vezes ele vem como um brinde da consulta, né? Poxa, às vezes eu vejo muito, eu brinco muito com os generalistas assim, que eu acabo tendo um perfil, não é que eu queira ser professora, mas como eu trabalho com residente, agora a gente tá trabalhando até com interno, né, no hospital, eu acabo meio que aproveitando o momento pra também, né, ensinar. E às vezes, por exemplo, a paciente tem um histórico familiar importante que passou despercebido na consulta e ela já tem que fazer uma mamografia antes do protocolo, que é uma das coisas que eu até tinha pensado em comentar, né, da gente aproveitar a live para falar Uhum. o quanto a gente sem querer engessa o protocolo. Nós profissionais, a gente tem que fazer esse meia-culpa. Ai, porque a mamografia só pode fazer a partir dos 50 anos de idade. Como isso me incomoda? E eu acho que uma das informações mais importantes que o generalista e o enfermeiro tem que ter é que não é assim, né? A gente está falando de uma mamografia de rastreamento, quando eu peço dos 50 aos 69. Mas o quão importante é eu perguntar para essa mulher, mas você tá sentindo alguma coisa? Às vezes na consulta de 15 minutos não dá tempo do profissional perguntar. Eu não vou deixar de fazer um exame nessa paciente que tem sintoma, né, só porque ela não tá na idade. E eu já escutei isso muito também, às vezes, do Papa, né? Não, olha, porque essa paciente, ela é homossexual e, ai, né, ela não transa com homem, então não dá pra fazer o papa. E a paciente, pelo amor de Deus, faz o papa, eu sei que eu preciso. Então, nossa, é tanta minúcia, né? Então, eu acho que é importante também esse momento, porque eu quebro isso com as pacientes também. Se você sentir alguma coisa, se você tem histórico familiar, é só eu escrever aqui, ó. Tô escrevendo, vira mamografia diagnóstica. Papa também. A gente sabe que coletar o Papa antes dos 25 anos tem, estatisticamente, você vai pegar lesões que vão curar. É por isso que a gente não coleta. Sim. Mas, poxa, a paciente tá com sintoma, você não vai deitar lá na maca, não vai fazer um exame especular. Às vezes você vê uma coisa ali na sua cara, olhando pra você. E quem atende no setor terciário já viu o paciente com câncer de colo antes dessa idade, né? Infelizmente é raro, mas tem. Tem. Eu já vi, eu acho que eu estava no segundo ou terceiro ano de formada, eu vi um câncer agressivo, um HPV agressivo numa adolescente de 19 anos. Tinha iniciado a vida sexual com 13, e aí precisou, Exato. precisou fazer aquela cirurgia de Vertamake, sabe? Tirou
tudo. Nossa, Porque foi agressivo. doutora. Então, um dos casos mais tristes que eu tive na residência, no Hospital Pérola Byton, que é referência aqui, né? A gente na nossa residência rodava na oncologia lá, era uma menina de 24 anos que estava morrendo. Ela já tinha a pelve congelada, ela não tinha nem mais critério para cirurgia, já estava com nefrostomia, e foi assim, uma coisa que me marcou muito. E eu lembro que eu bati boca com o residente de oncologia na época: tem que fazer papo antes dos 25 se tiver lesão. E tem. E a gente esquece. E não é por maldade. A gente segue o protocolo. Quem nunca teve alguém da regulação local da sanidade voltando na sua porta e dizendo: você não pode pedir esse exame, tá fora do protocolo, e aí imprime o protocolo e joga na sua cara. E não, né? Não, a gente pode, tudo é discutível, tudo é discutível. E eu acho que o mais importante do exame de rastreio, que eu vejo, tá? Talvez a sua visão seja Não, diferente. claro. Eu acho que a paciente vou usar com muito cuidado essa palavra, ela usa o exame de rastreio como uma forma de acesso a gente. Porta de entrada, né? Exato. Quantas pacientes pedem, doutora, pede, faz o pedido do meu Papa Nicolau, por favor? E você, nossa, que bom, essa mulher sabe tudo de rastreio de colo, ela tá na idade do Papa e tal. E ela tímida não conta pra você que ela tá com uma ferida na vulva, ou que ela tá com corrimento, ou que ela tá com uma queixa. E uma coisa que eu percebi, e eu me perguntava muito, assim, por que elas falam isso? E eu comecei a ver que pra elas, pedir o Papa Nicolau é pedir um exame ginecológico. Sim, Não é a coleta. E a gente tem que quebrar isso. É a gente que tem que falar. E sim. quantas vezes na pressa a gente não consegue? Sem dúvida. Não, é isso que você está falando, gente. Não é pedir o combo de exame sem critério, até porque a gente não tem nem recurso para isso, ou às vezes você está na rede suplementar, o paciente não vai ter recurso para isso. Mas Sim. é assim, tem critério? Pede, né? É individualizar, né? Eu acho que o problema dessa. Faz o exame físico e pede, né? Exatamente. Acho que isso é a parte mais importante. Né? É... Bom, é isso. Quando fazer, quando não fazer, os exames. Ah, outro exame, né? Bem comum na rotina ginecológica, ultrassom de mama. Ultrassom de mama e ultrassom transvaginal. Quando fazer e quando não fazer? Ótimo, isso é muito bom, porque quem nunca? Ai, eu não posso pedir mamografia, ela ainda não tá no protocolo, mas eu tô com medo que ela tenha câncer, eu vou pedir uma ultrassom de mama. Você não tá fazendo nada por essa paciente, você tá passando uma imagem errada pra ela. Às vezes ela fica tão confiante com o exame normal e isso não rastreou nada. O ultrassom de mama você pode pedir para qualquer pessoa, mas na verdade você vai fazer para uma lesão palpável que você tá vendo, que você tá tocando no seu exame, ou como um complemento a uma mamografia que, por exemplo, veio um BIRAD zero. Né? Ele mesmo escreve ali embaixo às vezes, né? Complementar com ultrassom. Esse é o momento de pedir. Então, não, assim, não vai mudar desfecho. Não vai mudar desfecho você pedir para uma paciente assintomática um ultrassom de mama. Não vai. Não vai. Então, você faz ou como complemento à mamografia, ou quando você tem uma lesão que você está vendo ali, você está palpando algo, e aí você pede. Lembrando que a partir dos 40, que você palpou uma lesão, o nosso protocolo fala mamografia aos 50, né? Tô voltando para aquela história do protocolo engessado. Mas se com 40 anos de idade a paciente na sua frente tem uma lesão palpável, eu vou pedir ultrassom, uma lesão palpável, né? Ultrassom. Sim, mas a partir dos 40 já vai a mamografia também. E punção ainda faz? Na UBS? Não, na UBS não. Na UBS, Na UBS não. A gente acaba encaminhando. entendi. Entendi. E aí, Caminha. só em caso de nódulo palpável também. A punção, na verdade, às vezes a paciente que está muito angustiada com birra de estresse, que tem um caso na família, você acaba até puncionando ali na primeira vez que você vê, né, esse birra de estresse. Mas você muitas vezes pode deixar a punção para casos de elucidação diagnóstica maiores. Por exemplo, um birra de 4, ninguém tem dúvida que vai precisar fazer. O 3 você pode acompanhar na própria unidade de saúde de 6 meses, né, até estabilizar e baixar esse birrads. Ou você pode já encaminhar para o masto dar essa avaliada e dependendo do contexto da paciente até funciona, mas na unidade não faz. Nada de anatomopatológico a gente está fazendo mais na unidade. Pelo menos não nas unidades que eu trabalho, a gente não tem o material. Uma vez tinha, né? A gente fazia, mas não. Não, eu lembro que quando eu nem era interna ainda, acho que eu estava no segundo ou terceiro ano, eu fui acompanhar uma colega e ela fez, mas ela Sim. era ginecologista.
trabalhava na UBS na época, né? Sim. 10 anos atrás. E aí eu queria saber se ainda se fazia. Não A, as unidades. o eu para do Wesley aqui, Wesley, se você puder repetir a pergunta, ele disse que essa realidade eu consegui observar na UBS que atuo hoje também. Você pode só explicitar um pouquinho mais o que foi isso? E a Rafaela, ela é enfermeira de estratégia de saúde da família também. É até estranho ouvir ela me chamar de doutora, porque a gente trabalhava junto. Pegamos muitos casos de exame de papa de resultado normal e você sabe que tem lesões típicas. Às vezes é erro na coleta, né? Já ouvi falar de um Sim, laboratório que não avalia todas as amostras e envia os resultados por amostragem. Outra coisa que eu vou sim. falar também antes de passar para você, gente, para os profissionais é muito importante, assim, principalmente ultrassonografia, o generalista e o MFC, ele tem uma certa dificuldade em ver a imagem da ultrassom, a não ser que ele já tenha tido uma formação para tal. Mas a mamografia é mais fácil de você ver a imagem. Então, gente, peguem as imagens e olhem. Eu já peguei BIRAD zero, que era 4C. Tinha uma pipoca na mamografia. Sim, tem que olhar, tem que olhar. Eu já pedi pra fazer outro laudo, já mandei assim coisas absurdas. Tem que olhar. Tem que olhar mesmo. Exatamente. Aí o Fagner aqui falou, o Rael, então às vezes é pedido ultrassom de mama por falta de acesso à mamografia. Às vezes, devido ao protocolo, não surge vagas. Não adianta. Mas não adianta. Não muda, não vai mudar nada. Você quer fazer algo pela sua paciente? Examina a mama dela anualmente. É absurdo a gente pedir um exame sem nunca ter botado a mão na mama dessa mulher. É absurdo. Eu brinco com a minha paciente. Primeira consulta, pela dona na maca. Esvazia sua bexiga e deita lá. E vamos examinar. A gente acha muita coisa, né? Acho que é aquela coisa básica da propedêutica. Nossa, ajuda demais. Exato. Ajuda demais. Uma vantagem que a pandemia trouxe foram as consultas remotas, mas existe um limite até onde esse remoto pode ir, porque tem coisa que só pegando. Não, exato. É igual o transvaginal. Pedir, que a gente estava falando, né, também do transvaginal. Transvaginal, ele não entra em rotina ginecológica de jeito nenhum. Eu sei que é assustador quando a gente fala isso para paciente, mas ele não entra. Um bom médico, né, seja ele generalista, seja gineco, ele substitui um transvaginal numa paciente assintomática, né? Eu tô falando, na verdade, numa paciente que tá ali para sua rotina. Nem para colocar um DIU. Isso é uma coisa que engessa muito o sistema. Não, mas tem que ter o ultrassom transvaginal para botar o DIU. Gente, você só vai pedir o DIU se você desconfiar de uma malformação mileriana. Pô, ela tá com sangramento irregular. Cara, aí ela já nem preenche o critério para ir direto pro DIU, né? Mas um toque bimanual, um exame especular, gente, a gente bota esse DIU ali na hora. Fez um prognosticon, tá negativo, tá menstruada, bora pra luta. E é isso. Como é difícil a paciente confiar nisso, né? E eu acho que é um pouco da culpa da gente que não trabalha mais isso, sabe? Não, mas como assim? E aí você faz transvaginal em menina jovem, com irregularidade menstrual, que vai ser taxada de SOP a vida inteira, sendo que não é SOP. E isso é uma coisa que eu acho que daria até pra gente fazer um dia uma live, sabe? Tipo, pra falar dessa parte metabólica. Mas muita coisa você faz um ultrassom, às vezes eu brinco. Cara, você atirou no escuro, ouviu alguém gritar, você vai correr. Sim. Então, o grande segredo, o grande, né, negócio é ouvir a paciente, entender a queixa e direcionar o exame complementar, não é à toa que ele chama complementar, só quando necessário, né? E aí o transvaginal fica para quê? Foi uma inserção difícil de um DIU? Vamos avaliar se está bem posicionado, né? Era um útero retroverso fletivo. Nossa, essa paciente eu tô palpando uma massa anexial. Nossa, tá com sangramento uterino irregular. E bora lá. Né? E lembrando, né, aproveitando esse gancho que eu acho importante, já que a gente está falando de saúde da mulher, lembrar que nem todo sintoma ginecológico tem origem ginecológica. Sim. Então, né, sangramento uterino irregular, gente, eu quero morrer. Eu falo pro generalista, eu falei, gente, tem muita coisa que vocês resolvem. Às vezes a paciente pra mim, não, mas o meu transvaginal tá normal, né? Pediram o meu papa, já querem mandar pra ressonância. E aí você vê que é uma tiroidopatia. Sim. Né? Ninguém dosou hormônio. Então, assim, é aquela coisa do tipo, exame, e ninguém conversou com a paciente. Às vezes você economiza, né? Nesse caso, é uma tireoidopatia. E tem também o médico que pede TSH e T4 livre, que é um exame que custa no mínimo R$ 100, sem critério.
Exatamente. Então Exatamente. aquilo. Para criança que não tem indicação, né? Exato. E aí deixa de pedir, por exemplo, para grávida, que é uma briga que eu tenho. Nosso protocolo parece que aquela tabelinha ali do Mãe Paulistana, para quem usa, Uhum. é aquilo ali. Eu digo, gente, aquilo ali é contrato, é o que você tem que preencher para a unidade ganhar a grana daquela gestante. Pelo amor de Deus, individualizem. Eu pego, às vezes, já recebi gestante anêmica de 30 e tralalá semanas, terceiro trimestre. Nossa, e atuchando ferro, 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 ferro. Cadê ferritina? Cadê B12? Não sei, né? Se perdeu. É bem isso. É automático e não dá. Gente, o paciente ele é muito único. Sim. É muito único para você engessar. Você vai engessar quando você tiver que engessar, né? Mas não, individualizar, pensar, né? É o que a medicina de família tanto prega, medicina centrada no paciente, não no Sim, protocolo. exato, exato. E como é apaixonante isso, né? Sim. Porque pensa, eu trabalhando numa unidade tradicional, às vezes eu tinha uma fila de espera de 4 meses para ter consulta comigo. Sim. Na estratégia da saúde da família, como o generalista maneja tudo, não passava comigo as rotinas. Então eu atendia quem? Endometriose, mioma, papo alterado, nódulo de mama. Como isso não é valorizado? Porque quem que reclama? O paciente que chega no balcão. Nossa, como assim não tem ginecologista? Sim. E eu faço questão de perder uns 5 minutos da minha consulta, que já é curta, quando o paciente fala assim: Nossa, tem ginecologista nessa unidade porque eu moro aqui há 1.500 anos e nunca passei. Então, deixa eu te explicar. Não é assim. Seu médico de família é tão bom. Né? E aí voltando na questão da Rafa, você acredita que possa existir esses resultados por amostragem? Olha, Bem não sei complicado. te falar. Eu lembro de um caso que não foi aqui, não foi no estado de São Paulo, se não me engano, foi Santa Catarina, que teve essa denúncia. Muito grave, né? Mas teve. Que era por amostragem. E eu vou falar, não duvido. Gente, do ser humano, infelizmente, a gente não duvida de nada. E eu, muitas vezes, quantas vezes a gente faz um papa, como falaram aí, você vê uma lesão diferente daquelas ectopias, né? Que eu vejo muita gente inseguro com ectopia. Não tenham medo de ectopia, gente. Tenham medo de, né, de outras coisas. Que muitas vezes a gente não consegue visualizar, porque a gente não tem um ácido acético, não tem um aparelho de Colpo, às vezes. Então, não tenham medo da ectopia, né? Tenham medo, né, do epitalioceto branco, enfim, da queixa de sinusorragia. Mas um paciente jovem, uso anticoncepcional, cara, deixa aquela ectopia ali na boa, né? Mas assim, o que eu sempre falo, e graças a Deus a gente consegue? Pede a culpa, né? Porque você tá vendo a lesão, descreve o que você tá vendo, botem, é às 12 horas, é às 11 horas, e manda pra Colpo, né? E quantas vezes até a gente não concorda com o colega da Colpo? Nossa, muitas vezes eu quero bater boca, eu não tenho com quem bater boca. Eu quero bater boca, eu digo não. E aí eu mando para um serviço especializado de patologia do trato genital inferior, que é a referência que eu tenho, Hospital São Paulo e Santa Casa. E eu mando, eu digo, não, cara, é um Agus, né? É glandular, essa atipia. Eu quero que investigue canal. O colega da Colpo não achou importante investigar canal. E, cara, somos seres humanos, todos somos falhos, né? E eu acho que teve uma frase até que você compartilhou, acho que foi hoje ou ontem, que é que quando você encaminha, né, o paciente para um colega, você meio que tá se despindo do ego, do orgulho. E, Exatamente. cara, me ajuda. Uhum. Muito forte. E é verdade, né? Como isso é verdade? Principalmente quando E acho que a gente, como médico de família, principalmente quando a gente encaminha para outro profissional não médico. Não é que a gente está dizendo que a gente sabe menos, são áreas diferentes, né? O fisioterapeuta vai saber. O meu trabalho é diagnosticar a lesão. O fisioterapeuta às vezes vai saber a melhor terapia para aquele ombro, aquele síndrome do túnel do carpo, enfim, do que eu, que sou médica de família e sei várias outras coisas, né? Isso não invalida o meu trabalho, né? exato. O Wesley, que eu tinha citado, eu te pedi para explicar melhor a situação dele, é que ele disse que o que acontece com ele, né? A paciente, geralmente acontece com ele, da paciente se comprometer em realizar o Papa, para, na verdade, ter como falar de outros sintomas que ela não queria falar na consulta. Exato. Né? É muito comum. Não é incomum, gente. E eu sempre falo, eu escuto assim, mas eu vou coletar papa de todo mundo, eu vou fazer mutirão, porque eu quero bombar a produção. A gente sabe, a gente trabalha com produção, é assim, nossa, que lindo! Você coletou tantos papas, você botou tantos dias. Sim, é lindo, né? Mas e o indivíduo? Fica como? E aí, eu vou aproveitar a oportunidade, ela tá com essa leucorreia,
nossa, mas eu vou coletar esse papa, porque essa paciente, ela mora lá na viela tal, ela não tem acesso, ela não vem, e eu vou coletar. Aí vem uma bela de uma alteração lá, às vezes tudo bem, você pega quem tem experiência, quem trabalha ali, vê o ascos lá, né, a atipia escamosa, não neoplásica, né, significado indeterminado, a pessoa fica tranquila, mas para paciente aquilo é muito pesado. E como que você desconstrói esse pensamento? Nossa, mas olha só, a enfermeira anotou aqui que você tava com corrimento nesse dia, vamos tratar, calma, não é nada. É muito difícil desconstruir. E aí a gente tem que ter muito cuidado com o suplementar que está crescendo, daquele pacote de saúde da mulher, que a paciente já sai faz o papa, faz a colpo, faz a captura híbrida, e meu Deus do céu, vira mulher do avesso, né? Daqui a pouco faz aí um PET scan da mulher, e aí, tudo bem, você fazer isso uma vez na vida, mas quantas pacientes nós já pegamos, todos nós, que futucaram tanto o colo desse útero, e aí vai lá e faz uma biópsia desnecessária, aí faz outra biópsia desnecessária, faz outra. Quando essa mulher engravida, nossa, não sei por que eu só perco meus nenês chegam no segundo trimestre, eu perco. Cara, você criou um problema. E o primeiro princípio é não prejudicar. Sim. É depois a galera esquece, né? E é bem esse caminho. Quando você pede um exame desnecessário, é com isso que você vai ter que lidar. Puts. A Juba Carneiro perguntou, com relação ao tratamento das alterações do citopatológico, sempre aparece cocos e outros bacilos, mas paciente assintomática. Trato todos mesmo assim? É flora. É flora, exato. Nem bacilo citoplasmático sugestivo de Gardnerella você não precisa tratar. Óbvio, gente. Olha essa paciente, tenha confiança. Na dúvida, faz você o especular, né? Gestante é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes a gestante, ela tá aquela Gardnerella ali e ela... Nossa, não, mas eu não tô sentindo nada. Mas deita lá. Aí você vê aquela coisa, né? Vindo, esverdeada. Nossa, mas você não estava sentindo esse escorrimento? Mas então, doutora, é porque eu falo para a enfermeira na minha consulta toda vez escorrimento e diz que é normal, mas ninguém me examina. Então, eu acho que assim, o que eu não vejo e o que eu não escrevo, não vale. Então, assim, não vale. Da mesma forma que eu falo para a paciente, ela, nossa, mas meu papa veio normal e eu tô com esse corrimento que não melhora. Aí você faz o especular, tá aquele colo em framboesa, e você vai tratar a tricomoníase dela. Sim. Então, é isso. Não, a gente não deve reforçar esse tipo de coisa. E é sem querer, né, que a gente acaba fazendo. Mas acaba acontecendo. Então, assim, cocos, bacilos, cândida, é flora, né? Gardnerella, é flora. Aí, claro, às vezes você não tem um papa e a paciente fala pra você, doutora, tô com uma coceira, um corrimento desde que eu tratei uma infecção urinária. E aí ela faz aquela lambança e você fica, mas é outro buraco, não viaja. Você destruiu a flora, né? Você foi o responsável, o uso indiscriminado do antibiótico, né? Então, assim, orientar a saúde íntima, aquelas coisas básicas, né? Que a gente sempre tem que orientar e não tem tempo, desde a primeira consulta, né? Na menarca, pra gente tentar manter esse equilíbrio, mas... Não, você não precisa tratar. E não espere um papa para tratar e não colete um papa em vigência de leucorreia. Gente, isso é um tiro no pé. Não colete papa em vigência de leucorreia. Ah, mas a paciente não vai vir. Vincula com ela, conversa com ela, trata, ela vai vir. Óbvio, quanto mais você engessa, mais você dificulta. Sim. Não dá pra você falar assim, volta outro dia. Não, vincula com você. Pega o seu horário de acolhimento, não sei, encaixa ela naquele dia que é mais tranquilo, se compromete com ela. Essa paciente vai confiar muito mais em você. Sim. Pode ter certeza. Eu falo isso por experiência. Você não vai perder. Você não vai perder. E é muito melhor você correr esse risco, nem que você faça uma busca ativa, telefona, ela vai se sentir especial. Mas não dê esse tiro no pé. Use o exame para o que ele é usado. Rastreie câncer do colo do útero, lesões precursoras. Não fica achando que você está fazendo ali uma cultura de secreção vaginal porque você não está. Sim, sei. Isso é muito difícil, ainda mais com 15 minutos e todas as demandas administrativas que a gente tem na unidade de saúde. Muito. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que nem sempre a gente está afim de fazer, mas que precisa. Precisa. Eu acho que uma coisa que tem que ficar também é isso. Você pode não fazer nada para sua paciente, né? Você pode esquecer de pedir o papa, você pode esquecer de pedir a mamografia, mas a mensagem que eu gosto de passar e que eu acho que eu gostaria que todo mundo na live ouvisse é: sentou uma mulher na sua frente, não importa o motivo que ela está sentando na sua frente. Ela pode ter vindo renovar a hidroclorotiazida dela. Ela veio nossa, porque... Nossa, perdi aquela receita, preciso daquele exame do colesterol. Gente, sentou na sua frente, você não conhece, ela é uma mulher,
minimamente você tem que saber. Não digo assim, saber toda a paridade dela, né? Mas saber se não tem atraso menstrual e cuidado, gente, com os métodos contraceptivos. Eu tinha anotado aqui pra gente não esquecer de falar. Quantas vezes a mulher senta na sua frente, uma hipertensa, uma diabética, e você tá lá manejando o antihipertensivo feito louco e não melhora, e aí começa a desconfiar de lesão renal. Ninguém nunca perguntou O anticoncepcional. como é que você evita a gestação? Quando elas chegam pra mim, eu quero morrer. Eu já recebi encaminhamento de paciente, nossa, mas minha menopausa não vai chegar, porque toda vez que eu pauso o ciclo 21, eu menstruo. 54 anos. Né? Meu Deus, quem que tá renovando a sua receita? E aí mora aquele perigo. Você tá na sua sala loucamente. Ai, aquela doutora ali é boazinha, né? Deixa eu aproveitar e vou pegar um monte de receita pra ela carimbar. Ó, é paciente da sua área, renova aqui. E você vai, ó, no carimbo e você, cara, você tá botando essa paciente num risco absurdo. Então eu sempre falo, tem que perguntar o básico, né? Poxa, você pergunta se toma algum remédio todo dia, mas você não pergunta do anticoncepcional, né? E às vezes você não oferta um anticoncepcional de longa duração ou você não faz o ajuste necessário e aí você também se boicota. Uhum. Eu tenho uma dúvida. É mulher, tá na casa dos 47, 48 anos, mas ainda não entrou na menopausa, logo, ainda pode engravidar, mas não tem indicação de usar a pílula combinada, porque não é adequado para Sim, essa área. exato. Uso progestágeno ou um DIU. Olha, eu vou falar do meu queridinho Dil, obviamente. Eu amo ele de paixão, porque ele não tem hormônio. Por causa da duração dele, porque ele é maravilhoso em todos muitos aspectos, Já né? entrou na menopausa. É, exato. Só que assim, você tem que estar preparado, você tem que entender dessa paciente a vontade dela, porque você não pode passar a impressão ruim do DIU também. Sim. Porque você vai ter aqueles 3 meses de adaptação, mas daqui a pouco ela vai começar a ter aquele sangramento climatérico, aquelas irregularidades menstruais, às vezes até metrorragia, Sim. e aí você precisa ter muita segurança de já deixar, de se antecipar. Eu sempre me antecipo, ó, você vai sentir isso, né? Você manejar, às vezes vai ter que retirar o DIU porque ele vai prejudicar, mas ele é, na verdade, um ótimo método. Inclusive, eu inseri um DIU numa paciente que está há 6 meses em amenorreia e ela tá com 42, 43 anos, ela acabou de fazer uma mastectomia, tá em vigência de químio, e foi muito legal porque a equipe do Hospital de Câncer me encaminhou ela para inserção do DIU. E ela já veio com a orientação que ela poderia ter uma metrorragia perto da menopausa, mas ela veio, mesmo em amenorreia, mesmo tendo pouca relação, mesmo estando com câncer. Mas, se você já tem uma paciente que tende a metrorragia, né, vamos pegar aquele perfil de paciente, poxa, a paciente tem um sobrepeso, uma obesidade, ela não é uma menstruação muito tranquila, lance mão dos progestágenos isolados. A gente tem na unidade o injetável, tem o via oral, e, novamente, se antecipe. Qual que é a maior causa da desistência do progestágeno isolado? Sangramento irregular. Sim. Nossa, não tá funcionando. Nossa, a doutora falou que esse método não menstrua. A enfermeira que aplicou falou que esse método não menstrua. Eu tô menstruando, eu vou morrer. Isso tá me fazendo mal. Se antecipa. Olha, lua de mel, vai uns 3 meses. A Depo-Provera pode ir até 6 meses, né, de adaptação. Se antecipa. Deixa um anti-inflamatório não esteroide, se não for contraindicado para paciente, né? Eu gosto muito do progestágeno isolado porque você, às vezes, junta fome com vontade de comer, né? Ela tem uma cólica, ela, né, o sangramento dela não tá muito legal. Eu não vou botar um DIU. Não é uma contraindicação absoluta ao DIU. Mas cabe a gente questionar a paciente como que é o ciclo menstrual dela e, principalmente, a palavra final é dela. Uhum. E nada me impede de daqui 2, 3 meses usando o DIU. Ah, não curte mesmo, piorou muito, vamos trocar, e é isso. E a gente vai ajustando. Eu- Mas não mantenha um método combinado. Acho isso muito importante de ser falado. Não esqueçam de perguntar, né? Ai, porque o fulano falou que pode. Né? Cuidado, gente. É muito difícil você ter a real monitorização dessa paciente que ela não vai desenvolver nenhuma comorbidade, né? Então, muitas vezes você vai suspender com 35 anos um método combinado, né? Você vai suspender antes. Então, lance em mão dos progestágenos isolados. A paciente bem orientada, ela vai curtir pra caramba. A gente tem na unidade, né? É tranquilo Na para prescrever. eu trabalhei, a gente tinha a medroxiprogesterona de 150, a injeção, né? De 3 meses, e a norestesterona de 0,35. Você trabalha Isso. com algum outro que seja disponível na rede?
Sim, na rede, na verdade na rede não, né? Aí já vai entrar toda aquela história, né? Que você não pode prescrever o que tá fora da rede. Mas assim, a noritestosterona, na minha experiência clínica, ela não segura também a metrorragia, né? Inclusive como mini pílula, né? A gente fala muito que se você atrasar ela na época que você tá amamentando, ela tem um índice de falha maior. Então na rede é o que a gente tem, a gente acaba indo mais pra medroxi, né? Uhum. Mas a gente aí tem infinitas coisas, tem o próprio desogestrel que as pacientes acabam usando, que não é um método caro, né? É um progestágeno isolado muito bom, que acaba funcionando muito bem. Mas a medroxi também, com cuidado, a medroxi funciona bem. Sim. E caso tem algumas pacientes que mesmo com a medrox continuam, né, com sangramento, ainda mais em vigência de mioma e outras sangram bastante. No caso da falha, entre aspas, do anti-inflamatório, você entra com ácido tranexâmico? Eu uso bastante para socorro. Muito, bastante. E eu acho que, assim, a grande maioria das pacientes, a gente fala, né, nessa falha, mas a grande maioria é alinhar a expectativa, né? A gente deu a expectativa para ela que ia melhorar a metrorragia dela. Poxa, tá, eu tinha um sangramento abundante por 8 dias. Agora eu tenho um spotting diário marrom que me incomoda para ter relação, que me impede de não usar, de ficar só de calcinha, tem que usar absorvente. Então, acaba que para algumas pacientes que eu vejo, que são jovens, têm um bom manejo de corpo. Eu falo muito do coletor menstrual, porque o fato de você não enxergar o sangramento auxilia muito, né? Então, você não ficar aquela coisa o tempo inteiro olhando no absorvente. E muitas vezes eu falo para ela, mas vem aqui naquele dia que você tá realmente com esse sangramento irregular, deixa eu ver. E às vezes você vê e realmente é muito pouco, né? E aí eu peso com a paciente na balança. Você acha que vale a pena voltar ou pagar por uma medicação? E aí eu deixo meio que com a paciente, porque o ácido tranexâmico ele vai atuar mais naquela metrorragia, né? Ele não vai espessar o endométrio. Se é um método via oral, por exemplo, o Norestin ou o Desogestrel, você pode inclusive fazer uma pausa de 5 dias do método sem comprometer a sua função contraceptiva e melhorar, porque aí aquele endométrio que está atrófico, que é a grande maioria dos sangramentos, não é pela falha, né? É porque o endométrio está muito atrófico. Então você pode fazer essa pausa sem comprometer a contracepção da paciente, sem comprometer o tratamento. O ovário vai se ver livre de hormônio, já vai começar, né, dar pico de FSH, vai espessar um pouquinho o endométrio e ela vai melhorar, que é igual o sangramento irregular do Implanon, né, do implante contraceptivo do braço. A gente acaba manejando, tentando dar uma espessadinha aí no endométrio. E aí você precisa do estrogênio, nem que seja endógeno, né? Falando um pouquinho, voltando um pouquinho na atrofia do epitélio vaginal, gente, quando entra na menopausa é comum ter a atrofia do epitélio ali da vagina. E aí algumas pacientes são indicadas a usar o estriol pré-coleta de Papa Nicolau para evitar sangramento. A Juba Carneiro até perguntou aqui, quando as recomendações do uso do estriol pré-coleta? Difícil porque os protocolos são divergentes e a bula também. É, porque teoricamente você não pode estar usando nada, né? Nada vaginal antes da coleta. Acho que para, assim, evitar sangramento é uma complicação comum, autolimitada, né? Da coleta da colpocitologia. A gente acaba, às vezes, usando o estriol para você conseguir ter acesso quando você tem uma estenose, né? De orifício. 14 dias, teoricamente, seria o suficiente. O problema é a sua parada. Se você não estiver. Tem serviços de colposcopia, por exemplo, que pedem para parar 5 dias antes o estriol, para poder avaliar, né? E assim, tem lugares que falam 2. Não tem nenhum protocolo assim, oficial que a gente acaba usando. Se você for usar, pensa mais no acesso aos 3 epitélios, né? Que é aquele papa lindo que você, ó, maravilhoso, tô tranquila, não vem só aquele escamoso escrito. Tenta pensar nisso, né? Mas tenta outras medidas. Por exemplo, assim que terminar a menstruação, eu faço muito isso com as pacientes. Terminou a menstruação, você não enxergou mais nada de sangue, ficou 2 dias sem sangrar nem borrinha de café, bora coletar. Porque às vezes você pega aquele colo ainda dando aquela fechadinha, né? Mas eu não costumo usar assim de rotina. Eu vou dizer, eu uso muito estriol
pro tratamento, né, da vaginite atrófica pós-menopausa, para sintoma, né, da paciente. Se tem uma estenose, é óbvio, você vai usar. E a gente acaba usando, às vezes, para facilitar a inserção de DIU, naquela paciente que está muito tempo com medroxiprogesterona, naquela paciente que você não conseguiu passar a estenose, você acaba até usando. E é aquela coisa de protocolo. Fui aprendendo com o colega, você vai tateando, mas não dá para você usar um estriol e esquecer que ele não pode ter nada. Não adianta você passar clorex, limpar com a gaze. Não pode ter nada na hora da coleta. Não, a coleta também não vai ser satisfatória. Sim. Porque a gente bate meta, mas não é o foco, gente. O foco Exato. Eu acho que para coleta de papa não é algo que vale a pena correr esse risco. O foco do Não. Papa Nicolau não é bater meta, gente, é rastreio. Exatamente. Teve uma seguidora que falou que disse que você é ótima nos seus grupos com prevenção de adolescentes. Quer falar um pouquinho sobre isso? Ah, sim, acho que foi a Tati, se eu não me engano, eu vi ali embaixo, assistente social que trabalha comigo, uma fofa. Beijo, Tati. Então, a gente trabalha com ela, com essa colega, numa unidade que é perto de uma comunidade muito grande aqui de São Paulo, a comunidade do Heliópolis, né? Então, nossa, é minha real paixão. Acho que é o território que eu, assim, amo muito. Eu sempre quis trabalhar lá como GO. E a gente trabalha muito, muito, muito com falar para a paciente quando que ela tem que fazer a coleta, porque ela já vem, a enfermeira mandou vir colher meu papa, porque eu tenho um corrimento, que não melhora. Então já começa aí, você já capta a paciente, você já pegar a paciente e fazer aquela orientação toda, né, de como que vai funcionar. Não, mas eu vou te examinar, fica tranquila. Toda vez que você tiver que ser examinada, você vai ser examinada. E a gente fala muito do método contraceptivo de longa duração, que é uma coisa que a gente tem que ofertar mais para os adolescentes. Muito, muito, muito mais. Não se resume ao o que você quer. Você quer injetável? Você quer comprimido? Você quer menstruar ou você não quer menstruar? Não, explica para ela, olha, você confia que você vai lembrar todo dia? Que você não vai perder a data da injeção? Porque eu tenho um método aqui, que é o método que menos falha. E a gente fala muito, né, com essa minha colega, muito da cirurgia da laqueadura, que é uma coisa muito legal também da gente trabalhar na unidade básica. Quando você fala para uma paciente no grupo de planejamento familiar que a taxa de falha de uma laqueadura é igual à taxa de falha de um DIU, abrem-se olhos gigantes para você. Não vão precisar. Mas a laqueadura falha, né? Nossa, mas a laqueadura não tira o útero? Eu não vou... Nossa, porque eu queria aproveitar, né, que eu tenho mioma e fazer laqueadura. Então você vai quebrando esses paradigmas e você vai captando as pacientes. E captar a paciente pro DIU, uma paciente adolescente, é muito importante, né? E a gente quebrar essa conduta antiga de no lípara, no ligesta, não bota DIU, porque o útero é pequeno. Aí entra até o estriol que eu falei. Eu uso muito o estriol para essas pacientes quando eu vejo que tem uma estenose de orifício ou bota com a paciente menstruada. O Implanon é um método que a gente tem na rede pública, que o generalista também pode inserir igual o DIU. É um método de hormônio, mas é um método, assim, muito confiável. Você não precisa fazer nenhum tipo de acompanhamento depois. É super tranquilo para inserir. Às vezes você pega a paciente que fica muito tensa na inserção do DIU. É um método ótimo. Sim. Eu acho que, na verdade, ela estava falando disso. Qualquer coisa, se ela ainda estiver aí, e é alguma outra coisa que ela queria que eu falasse, ela manda mensagem. A Camila até falou, explica isso para os gestores, né? Que Papa Nicolau não é meta. Exato, exatamente. Nossa, gente, a gente como especialista também ouve isso. Pelo menos eu que estou especialista dentro da unidade básica. Tenho GO lá no ambulatório. Mas eu que tô ali na guerra, eu escuto muito isso. Ai, olha aqui, não bateu meta de papa. Nossa, olha, não fechou esse pré-natal a contento. Aí começa os tropeços. E o quanto você tá fazendo coisa ruim. Sim. O quanto você tá reforçando coisas que não precisariam ser reforçadas. Sim. A Juliana aqui falou lá atrás, doutora, como fazer para as mulheres terem paciência com os 3 primeiros meses do DIU, com o sangramento. E o Implanon também, né? É aquilo que a gente já meio que já falou, é conversar e avisar de todos os riscos antes e se antecipa, na verdade mostra para a paciente que aquilo é meio que assim, você escolher a briga que você quer comprar. Olha, são 3 meses. Você já pensou que você pode ficar com esse método por 10 anos? Você não precisa ficar 10 anos. Tem algumas frases muito chaves que você usa que eu percebo que vincula muito bem a paciente. Porque às vezes você pega a paciente assim, nossa, mas ele dura 10 anos, eu quero engravidar daqui 3, né? Ai, não vou botar. É muito. Gente, a gente não pode esperar que a paciente tenha a mesma compreensão que a gente. Então eu deixo muito claro: olha, você não precisa ficar com 10 anos e fica tranquila que a retirada do seu DIU
vai ser feito igual um tapa, um pouquinho mais dolorido. Mas você não precisa, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Eu deixo a paciente em repouso, depois que coloco o DIU, é um pouco mais dolorido. Eu explico isso pra ela, olha, a retirada é muito simples, não deu certo, fica tranquila. E eu vinculo essa paciente comigo. Sim. Porque eu não acho justo eu colocar um método e eu largar pra outra pessoa cuidar. Sim. Então, eu sei como eu faço, eu sei como eu oriento, desistiu, é o corpo dela, é igual em Planon. A gente também tá usando agora na unidade básica, tá chegando o Sil, né, o Dilmirena. Eles não gostam que chame de Dilmirena, o Sil, que não tá vindo, infelizmente, não tá vindo como opção a contracepção, ele tá vindo mais para tratamento de sangramento uterino disfuncional, né? Ou para paciente com HIV, né? Enfim, mas ele tá chegando, e eu tenho muita fé que melhore, para contracepção de adolescente, igual o Implanon. O protocolo dele vai ser igual ao do Implanon. Então, é uma coisa que também pode dar um sangramento irregular, mas, poxa, olha o que você ganha, né? Você mostrar para paciente, e geralmente eu pego elas no efeito adverso. Não, ó, o DIU de cobre. Não vai mexer no seu cabelo, na sua pele, no seu apetite sexual. Aí ela já começa assim, interessante, Não vai ter proibido. né? Porque a gente não pode desvalorizar que uma das queixas mais comuns do método hormonal é a libido, né, gente? É uma queixa muito comum que às vezes chega pra gente no meio daquela conversa que não tem nada a ver. Então você pega muito a paciente assim, mostrando prós e contras e deixando ela decidir. Sim. Não decida por ela. Não indica o método que você achar melhor. Quando a paciente fala pra mim assim, não, doutora, o que você indicar tá bom? Não. Nós vamos decidir em Mais conjunto. seja muito tentador, mas vamos junto. Exatamente. Né? É Até isso você mesmo. falou que dar o direito de escolha para paciente, sim, porque as Sempre. consequências também são ela que vai enfrentar. Então, e a gente tá para trabalhar junto, não para ser aquela coisa imposta, né? A gente tá para estar do lado, né, do paciente. E como gineco, né, a paciente tem que se sentir à vontade com você. Ela tem que saber que ela não vai ser julgada quando ela te falar, ai, doutora, desculpa, eu sei que eu fiquei na fila de espera do DIU, nossa, você botou, deu tudo certo, você me explicou. Aí a paciente já começa, meu bem, não precisa pedir desculpa, o corpo é seu, não tá legal. Sim. Pronto, era o que precisava. Eu até comentei na live passada com a doutora Sani, porque o Implanon custa mais ou menos R$ 2.500, né, para a prefeitura de São Paulo. E aí tirar um Implanon dá aquela dor no coração, mas Dói. é a vontade do paciente. Dói o coração. Dói. Não, você é hipócrita, dói, mas, E é mais gente, tirar do que colocar, é o contrário do DIU, né? exato, eu falo isso para paciente também na hora dela escolher o método, bem desses momentos, né, para ela pensar. E eu acho que, assim, usar essa palavra para paciente, nossa, ele é um método muito caro, você não pode desistir assim. Gente, olha o peso que você tá botando nessa pessoa. Não, não, é o corpo dela. Pensa lá atrás, quando você orienta, é por isso que eu não gosto de demanda espontânea para pôr em Planon, por mais que seja aquela paciente drogadita, moradora de rua, que nunca vem na unidade. A chance dela desistir, eu já tive paciente de CAPS que ela não conseguia tirar o Implanon porque ela não achava profissional na unidade, não tinha horário. Ela começou a cortar o braço para tentar tirar o Implanon. Então, não, Não. volta lá, né? Muda a sua forma de abordar, muda a sua forma de orientar, que você vincula melhor e não tenha medo de dar para trás. É isso que a gente tem, né? É o corpo dela, direito dela. Exatamente. Maravilhosa. Não quero parar de falar aqui. Muito obrigada. Tá todo mundo elogiando aqui, dizendo que você é linda. Estão super esclarecidos. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta ou mais algum comentário para fazer. E se você queria falar mais alguma coisa. Não, eu acho que assim, a gente pode, claro, se num segundo momento a gente pensar em alguma pauta, acho que o pessoal pode deixar aí como sugestão, né? Coisas específicas, porque pauta sempre tem, né? Hoje acho que foi uma pincelada nessa parte, uma conversa, mas tem muita coisa, né? Às vezes no meu horário lá na unidade, o generalista, ai, Anne, fala pra gente só de papo alterado, né? Vamos falar de outras coisas. Então, eu acho que é isso, né? Ou planejamento familiar, a gente ir pensando talvez em outros momentos de conversa para ir conforme a demanda do pessoal aí. Mas é isso. Eu agradeço muito o convite. Acho que foi um momento muito rico, muito legal. Foi uma troca muito legal. Eu adorei também. Pessoal, essa live ela vai ficar gravada, se vocês quiserem mandar para alguém. E eu tô mandando os vídeos para o YouTube também.
Tem um canal chamado BS da Depressão, que ainda está em construção, mas a live da semana passada já está lá e eu vou colocar essa também. Então, Anny, se você quiser mandar o link também para as pessoas, eu vou... Ai, claro, com certeza. Com certeza. E assim, gente, eu sou apaixonada pela saúde pública, como eu falei no começo. Então, quando vocês pensarem em fazer alguma coisa, contem comigo, me chamem, tá? Eu não tenho um perfil público de Instagram. Teve algumas pessoas que, quando você anunciou a live, eu vi que começaram a me adicionar. Eu acabo não adicionando porque é um perfil, eu não tenho, né? Eu não tenho um perfil público, talvez isso para um segundo momento. Mas juntos a gente consegue muita coisa, né? Então, se em outro momento vocês acharem que tem alguma coisa legal para falar, não só no mês da mulher, né? Mas em outros momentos, estou aí à disposição. Sem dúvida. Eu também fico. Pessoal, vocês podem me mandar mensagem em inbox. Anny, muito obrigada novamente. A live superou todas as minhas expectativas. Eu já achei que foi um momento muito bacana, mas foi surreal. E eu acredito que o pessoal está com a mesma opinião. A Camila aqui já até sugeriu, acho, uma ótima ser sobre planejamento familiar. Vamos anotando os temas e aí a gente vai amadurecendo essa ideia. Olha, planejamento familiar. Agora que eu já Eu acho que planejamento familiar tem bastante coisa mesmo para falar. Muita coisa que a gente dá. Eu acho que tem tema sim para uma live, porque é bem importante. Pensando no planejamento familiar, não só em quem quer operar, né? Falar dos métodos de longa duração, acho bem legal a gente pensar num outro momento. Teve um pessoal que me perguntou também se dá para a gente emitir certificado. Gente, eu vou ver isso com carinho. E a partir das outras lives, quem ficar até o final, a gente pensa assim num certificadozinho, alguma coisa aí para dar para o pessoal. E viva o SUS! Ai, que legal. E viva o SUS! Anny, muito obrigada, boa noite. Me desculpa, porque ontem teve outra interferência, né? Fiquei sem luz aqui. Acontece, que bom que a gente conseguiu organizar, ainda bem. Muito obrigada, Andresa, pelo convite. Eu até, a primeira vez que a gente conversou foi meio que na brincadeira, tipo, oi, tudo bem? Sou apaixonada pelo SUS também. E que bom, essa troca é muito valiosa. A internet nos proporciona isso e bora usar esses meios de comunicação que eu acho que ajuda pra caramba. É isso sim, bora sim. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.